Sejam muito bem-vindos à Conversa Atual. O Portugal 2030, atual quadro comunitário de apoio, é visto como fundamental para o desenvolvimento do país. No Alentejo, o Programa Regional Alentejo 2030 representa um importante instrumento de investimento. Destina-se a promover a competitividade da economia, a sustentabilidade ambiental e a valorização do território e das pessoas no quadro da política de coesão da União Europeia. Através deste programa, a região Alentejo dispõe de uma dotação global de mais de 1.000 milhões de euros de fundos europeus para fazer o ponto de situação da execução do Alentejo 2030, perceber que investimentos é que já estão no terreno e ouvir também algumas respostas às críticas que têm surgido. É convidado esta semana da Conversa Atual Tiago Teotónio Pereira, vogal executivo do Programa Regional Alentejo 2030. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aos estúdios do Atual. Vamos precisamente começar a nossa conversa por fazer o ponto de situação. Que balanço é que é possível fazer neste momento da execução do Alentejo 2030 aqui na região? Eu gostava de renovar o agradecimento e saudar a iniciativa do Atual, isto é, nós podermos explicar quais é que são os desafios e as oportunidades da região neste tipo de conversas. Isso é muito, muito útil. Eu acho que o enquadramento que foi feito é muito importante. Se calhar é preciso voltarmos um bocadinho atrás para explicar que a política de coesão serve sobretudo para gerar igualdade de oportunidades entre regiões e territórios. Quando nós criámos um mercado único, sabíamos que o efeito a seguir seria criarmos ainda mais assimetrias entre as regiões. E então a União Europeia tem um pacote de apoio para que as regiões promovam a sua competitividade e a sua coesão. Este programa atual, o Alentejo 2030, tem uma dotação de 1.104 milhões de euros, pretende precisamente gerar igualdade de oportunidades, competitividade e inclusão no território do Alentejo. Assim a região saiba aproveitar. E esse é o nosso papel. É o papel de poder maximizar as oportunidades do empresário, das nossas instituições, das entidades públicas e, acima de tudo, começar a promover uma colaboração e articulação entre atores. O balanço que se pode fazer neste momento é que o 2030 está efetivamente na rua e está a começar a chegar às pessoas. E a questão que se pode, de facto, colocar é... Esse não devia já ter chegado. Exatamente. Mas nós vivemos um período único e extraordinário a nível da execução dos quadros de apoio, e o 9º relatório para a coesão que foi produzido pela União Europeia diz exatamente isso. Foi uma circunstância absolutamente extraordinária por dois motivos que todos facilmente se vão recordar. O primeiro é que foi a seguir à pandemia e, por isso, toda a estrutura de programação programática foi feita num contexto de emergência após uma crise, mas mais do que isso, houve um instrumento extraordinário de apoio às entidades nacionais e regionais, que foi o PRR, e que tem quase a mesma dotação que tem este ciclo de programação 21-27. E isso faz com que necessariamente estejam em paralelo, e houve uma circunstância onde nós ainda tínhamos o encerramento do quadro 2020, o PRR e o 2030 ao mesmo tempo, com o mesmo perfil de beneficiários. Isso acabou por condicionar ou não? Isso condicionou muito, mas a leitura que nós vamos ter que fazer é que complementariedades é que conseguimos tirar. E nós, ainda agora passei, quando vim para aqui, por uma grande obra do PRR aqui em Beja, a residência universitária. Nós depois o que temos que conseguir fazer é a complementariedade entre estes investimentos. De que forma é que o PRR, que tem interferência muito direta nas áreas da educação, da saúde, em algum tipo de infraestruturas, e nós sabemos bem o impacto que elas vão ter no futuro da nossa região a nível estrutural, depois com a combinação entre a coesão e a sustentabilidade que é gerada pelo Programa Regional do Alentejo. Nós estamos neste momento com uma execução em torno dos 3%, em linha mais ou menos com o Portugal 2030, o que no fundo nos coloca com os pedidos de pagamento que temos neste momento em carteira a 50% do objetivo de execução para este ano, isto é, estamos mais ou menos a meio do caminho, com uma velocidade assinalável das entidades públicas locais na execução. Isto é, ao contrário do que tem acontecido, têm sido as entidades públicas neste momento a puxar um pouco mais pela execução, e isso é muito relevante e é muito reconfortante perceber que as entidades públicas, as comunidades intermunicipais, os nossos municípios, algum tipo de entidades públicas e do setor público empresarial estão a conseguir alavancar esta execução de fundos que tem sido absolutamente extraordinária, porque se nós
conseguirmos no final do PRR, com o balanço intercalar do 2030, perceber os impactos que teve no território com obras concretas, não é? Que nós já estamos a ver executadas. Isso, de facto, mostra bem um Alentejo que é cada vez mais transformador e consegue gerar mais igualdades de oportunidades. Mas ainda temos, claro, muitos desafios pela frente. Estamos em agosto de 2025. Neste momento, quantos avisos é que já foram lançados? E qual é a dotação financeira? Neste momento, nós já colocámos 60% do programa a concurso. Quer dizer que grande parte do programa... E é uma boa meta? Sim, já lançámos mais de 100 avisos, temos mais de 60% do programa a concurso, temos 20% de compromisso, o que neste momento nos dá alguma segurança. Isto é, querer dizer que neste momento em que falamos, com os avisos que vamos lançar até final do ano, vamos chegar perto de um lançamento de 80% dos nossos avisos, e isso faz com que depois a margem também de flexibilidade que nós temos venha a ser mais reduzida. Isso é muito importante porque nós estamos neste momento num período de reprogramação intercalar. A Comissão Europeia apresentou uma proposta de revisão dos regulamentos dos programas e isso vai fazer com que nós tenhamos que realinhar pelo menos 10% da nossa dotação para novas áreas como o reforço da água, que é muito relevante nesta região. E isso vai dar resposta às necessidades da região, era isso que eu lhe ia perguntar. Vem e vai complementar a abordagem que está a ser realizada com o PRR. A questão da habitação, isto é, no pós-PRR podemos ter essa intervenção, e depois a questão da defesa, que é muito relevante também no seu uso dual e na perspectiva da promoção da competitividade, percebendo que o cluster aeronáutico do Alentejo é muito importante e decisivo, diria até, no nosso território. Por isso, o volume de avisos que temos lançado, o compromisso que temos neste momento gerado, a execução e os pedidos de pagamento colocam-nos numa perspectiva otimista. Agora, há de facto uma grande pressão para que todos possamos executar, mas mais do que executar, e muitas vezes nós ouvimos até pessoas com responsabilidade a nível nacional falar da execução, mais do que a execução depois importa o real impacto que isso vai ter na vida das pessoas, de que forma é que isso vai tocar a pessoa que tem que distribuir o pão de manhã, o aluno que quer estudar ou a funcionária da IPSS que vai passar a ter melhores condições de trabalho. É de facto a esse nível que depois os fundos comunitários têm que chegar, de forma é que elas podem transformar vidas. Eu acho que nós, neste contexto, temos conseguido promover a competitividade e percebemos, ainda há pouco, quando foi apresentado o estudo sobre os impactos da Alqueva, percebemos claramente que estamos numa cena de competitividade, mas percebemos que temos concelhos, freguesias, localidades que ainda têm um grande desafio na sua coesão. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo para ilustrar que o Alentejo tem um enorme desafio e cada vez mais presente de competitividade, porque neste momento, com a apresentação das contas regionais pelo INE, o Alentejo Litoral já é a segunda região com o PIB per capita mais alto a nível nacional. Depois temos o Alto Alentejo, que é a terceira região com o PIB per capita mais baixo. Isto é precisamente neste esforço que nós vamos ter que atuar, promovendo o quê? A competitividade, a inclusão e gerando depois programas, e o Alentejo 2030 tem essa capacidade de ter a mesma intervenção no domínio tecnológico e depois chegar até, e lembro-me disso, e é algo bem presente aqui em Beja, às pessoas carenciadas ou sem-abrigo. Naturalmente que há áreas que têm que ter uma aposta maior. Daquilo que tem sido apresentado pelos promotores, que áreas é que têm sido privilegiadas? É aquilo que a região precisa? Eu destacaria a componente de inovação como sendo aquela que felizmente tem tido uma grande procura e destacava se calhar 3 níveis. Um nível, a inovação produtiva, isto é, termos setores de atividade que conseguem promover inovação. Na vertente turística, no agroalimentar, por exemplo, estão a aparecer projetos que são de facto muito transformadores. Na inovação social, e nós temos, o Alentejo é o único programa que tem este eixo autónomo para a inovação social, temos projetos de grande valia e de grande riqueza. E é fácil destacar aqui o trabalho, por exemplo, da incubadora social de Beja, que é reconhecida não só a nível nacional, como a nível internacional.
e depois na área da inovação tecnológica. E se há um aviso ou um concurso que de facto nos deu do qual ficámos muito orgulhosos e de facto nos deu muito gosto de termos celebrado aqueles termos de aceitação, foram 20 milhões de euros para novas infraestruturas e equipamentos tecnológicos que celebramos este ano, com várias entidades, onde está, por exemplo, o NERB, o CEBAL, e isso de facto, termos 20 milhões de euros de investimento tecnológico numa região que gasta por ano sensivelmente 100 milhões de euros em ID do seu PIB regional, é de facto muito importante, e nós percebemos que neste domínio somos de facto a alavanca que faz mover a parte tecnológica da nossa região. E por parte das empresas, e ao fim e ao cabo, por parte das entidades locais, tem havido dificuldade em adaptarem-se, por assim dizer, às novas regras impostas pelo Portugal 2030, ou não? Sim, porque há também desafios, sobretudo ao nível daquilo que é a maturidade e o grau de inovação dos projetos, que de facto vão ser cada vez mais exigentes. Vão, porque a nossa região ela é também cada vez mais exigente, e nós estamos num paradigma, e não nos podemos esquecer que muito provavelmente, e foi apresentado agora o quadro financeiro plurianual pela Comissão Europeia, depois poderemos eventualmente falar sobre e dissecar essa proposta, e a nossa região seguramente vai ter que ter um duplo desafio de menos verbas e menos taxa de financiamento. E de facto, este período serve precisamente de aumento do grau de exigência, sobretudo em relação à maturidade dos projetos, isto é, hoje ter uma ideia só não chega, é preciso, por exemplo, uma entidade que tenha obra para realizar, ter todos os projetos aprovados para que quando os submeta possa entrar logo em execução, e depois num grau de inovação, isto é, de diferenciação. Pensemos, por exemplo, na vertente turística. Nós percebemos que existe ainda uma grande procura a nível da vertente turística na nossa região, mas o grande desafio é nós termos oferta que seja complementar, que diversificação e que a componente de inovação seja cada vez maior. E por isso, se calhar a grande tensão, para além das questões mais burocrático-administrativas que existem, nós também não podemos fugir a elas, temos de facto um grau de maturidade e de inovação superior a outros quadros. Está a falar das questões burocráticas, administrativas. Vamos então agora centrar atenções nesta questão da burocracia. É fácil ouvirmos qualquer autarca muitas vezes criticar a burocracia que leva naturalmente à morosidade dos processos. Compreende estas críticas? Compreendo, mas eu tenho uma resposta também para elas, que é: nós não podemos querer no mesmo dia simplificação e depois escrutínio e transparência. Isto é, mas também não podemos tentar arranjar um equilíbrio nem 8 nem 80. É precisamente no equilíbrio que nós tentamos trabalhar, porque muitas das vezes quando nós falamos em simplificação, no final do dia vai haver alguém que pergunta: bem, mas como é que nós vamos escrutinar isso, não é? E Portugal tem tido a tendência de produzir muitos regulamentos para a aplicação dos fundos comunitários, isto é, eu dou muitas vezes o exemplo, às vezes quando falo de forma mais didática sobre estes assuntos, que nós temos aquilo que é a macroprogramação através dos quadros financeiros plurianuais, que já têm definições estratégicas, depois temos os regulamentos geral dos fundos a nível europeu, depois temos o regulamento de cada programa. Mas para além disso, depois Portugal ainda produz em escada mais 3 ou 4 regulamentos que eles, cruzando com aquilo que são os regulamentos comunitários, de facto causam aqui algumas tensões. Mas, de facto, a importância é nós estarmos no equilíbrio. E nós quisemos fazer algo que eu acho que é profundamente demonstrador de acreditarmos no território, que foi, dos 1.104 milhões de euros, 440 foram entregues às CIMs para serem geridos em proximidade. Claro que isto obriga a todos a uma capacidade administrativa aumentada para podermos gerir estes valores, mas a nossa confiança no território e nos agentes públicos locais dava-nos a garantia que isso pudesse ser feito. E também nas áreas do apoio ao emprego ou nas áreas mais do sistema de incentivos de base local e territorial. E isso foi feito, está a acontecer. Claro que existe naturalmente depois alguma tensão entre aquilo que é
a articulação dos beneficiários com as comunidades intermunicipais, com a autoridade de gestão, e é algo que nós procuramos com muitas reuniões, insistências, tentar ir ultrapassando. Mas concluía tal como comecei. É muito difícil, nós queremos simplificação e transparência e escrutínio. É de facto no meio que nós temos que encontrar as melhores soluções e tirando partida de algumas soluções tecnológicas que hoje nos oferecem garantias para poder acelerar e aumentar o grau de apoio que estes projetos têm no terreno. Sabemos que o Alentejo, este território, tem desafios estruturais. Falamos, por exemplo, do despovoamento, do envelhecimento, da falta de massa crítica empresarial. Como é que este território, ou como é que o Alentejo 2030 pode, ao fim e ao cabo, responder a estas questões de fundo para que a região possa dar um salto em frente? Bem, nós temos de facto a demografia traz-nos um duplo problema, porque de facto nós somos cada vez menos e, sendo cada vez menos, fixamos cada vez menos talento na nossa região. Entenda-se, por talento eu não estou só a dizer altos cérebros, estou a dizer de mão de obra qualificada e especialista em determinadas áreas. Hoje, por exemplo, quando falamos dos setores da água, da energia, nós temos mão de obra que, não sendo um grande cérebro, é muito especializada em determinadas áreas e é um bem cada vez mais escasso. Hoje, aquilo que é a disputa por talento é algo que se faz entre empresas, entre territórios, entre países e até entre blocos regionais. E por isso diria que o nosso duplo desafio é podermos, de alguma forma, incidir sobre aquilo que é uma perspectiva, não no saldo natural, porque esse, efetivamente, pela nossa pirâmide etária, acaba por estar condenado, mas pelo saldo migratório que temos em alguns territórios, e nós sabemos depois que, associado a isso, vem um conjunto de questões sociais e de apoio que tem que ser dado por aquilo que são os serviços públicos de interesse geral. Em primeira ordem, claro que a habitação, a saúde, a educação, mas depois, e essa intervenção é muito importante, ao mesmo tempo conseguirmos ter em determinadas áreas a concentração e a fixação de talento na nossa região. Esse é o grande desafio. Por exemplo, quando nós falamos no setor aeronáutico no Alentejo, conseguimos perceber que entre Beja, Grândola, Évora e Ponte Sor, nós já conseguimos ter indústrias de ponta. Temos o último unicórnio português que tem uma operação relevante no território do Alentejo e fixa aqui muito talento e muitos recursos humanos. E existem outras fileiras que são muito importantes e relevantes. Falamos da questão da água, por exemplo, mas no domínio da saúde, a criação do Hospital Central do Alentejo tem sido apontada como um importante hub associada à futura escola de saúde, de fixação da área dos profissionais de saúde e do cluster biomédico no nosso território. Por isso, diria que, de facto, é precisamente na promoção daquilo que é a retenção e a atração de talento que nós devemos trabalhar e que temos, de alguma forma, realizado um trabalho que vai começando a ser visto. Tendo em conta, naturalmente, tudo aquilo que o Alentejo 2030 contempla, do seu ponto de vista e tendo em conta depois a resposta que os promotores podem dar, qual será efetivamente o maior impacto transformador neste território do Alentejo 2030? O maior impacto, eu de alguma forma já aqui fui dizendo, eu acho que é mesmo na inovação do nosso tecido económico, das nossas instituições sociais e também nas nossas instituições tecnológicas. Este triângulo, que eu não me canso de repetir, eu acho que é mesmo um impacto mais direto e visível. Quando nós vemos, por exemplo, projetos sociais que conseguem, de facto, transformar a vida de comunidades, e isso é tão importante e relevante. Mas, ao lado, temos uma indústria que, não tendo capacidade própria ou não tendo recursos próprios, recorreu aos fundos comunitários para ter uma nova unidade produtiva, mas essa unidade produtiva já tem algum aporte tecnológico que foi gerado por um centro de investigação que é apoiado pelos fundos comunitários. Eu diria que a chave e daquilo que tem sido
esta alavanca de transformação da nossa região tem sido mesmo a inovação nestas três vertentes e que são muito reveladoras daquilo que é um perfil de adaptação e transformação regional que nós queremos para a nossa terra. Há pouco falava de exemplos concretos de obras que já é possível ver, claro. E aqui a nível de Beja, mas no âmbito do PRR e no âmbito do 2030, já temos assim alguma obra marcante no terreno que já seja visível? Temos algumas obras que foram faseadas, sobretudo escolas, e que já estão a começar a ser visíveis, e agora temos muita obra. Teremos, seguramente, quando visitarmos o Cebal, é uma obra que está a ser apoiada pelo 2030. Temos muitas obras também no domínio da requalificação, que são muito importantes e relevantes. E depois temos muitos projetos sociais já a acontecer também. E, de facto, eles não são palpáveis do ponto de vista da obra física, mas estão no terreno. Ainda há pouco o exemplo do novo apoio, por exemplo, à incubadora social, de inovação social de Beja, que de facto já tem esse apoio. Mas diria que as grandes obras as vamos começar a ver inauguradas nos próximos tempos. Tiago Titónio Pereira, a nossa conversa está mesmo quase a terminar, o nosso tempo é limitado. Ainda assim, que mensagem é que quer deixar a empresários, a autarcas ou eventualmente a instituições da região que ainda não se candidataram ou que eventualmente possam ter dúvidas de como podem beneficiar deste Alentejo 2030? Antes da mensagem, eu gostava de anunciar que nós temos também uma grande intervenção naquilo que é o ecossistema dos fundos na nossa região a nível nacional e, por isso, vai arrancar no próximo ano letivo no Instituto Politécnico de Beja uma pós-graduação em fundos comunitários e que é reveladora daquilo que nós queremos fazer, isto é, estar cada vez mais próximo dos agentes do território, das entidades públicas, das empresas que prestam apoio aos fundos comunitários para que cada vez mais esta literacia possa ir sendo acompanhada. E é com muito gosto e orgulho que também me associei a esta iniciativa do Instituto Politécnico de Beja e que vai começar a ser visível nos próximos dias. E a mensagem final é sobretudo para que as empresas, as instituições sociais, as entidades públicas locais acreditem nos seus projetos e os possam desenvolver. Isto é, ter uma ideia, concretizar um projeto, vai ter de certeza apoio depois a nível do financiamento. Hoje nós precisamos de um grande grau de inovação, mas ele está presente em muitas das nossas instituições e, por isso, no final do dia, os fundos comunitários são a alavanca que faz levantar o mundo, neste caso, a nossa região. Foi um gosto, Inês. Tiago Titónio Pereira, vogal executivo do Programa Regional Alentejo 2030, foi também um gosto tê-lo aqui nos estúdios do Atual. Muito obrigada. A Conversa Atual está de regresso na próxima semana, naturalmente com outro convidado.